Olá, hoje iremos falar sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Então, o que significa uma bacia hidrográfica? Bem, é a região ou área de drenagem de um rio e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas e das áreas subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a determinado curso de água. É importante, portanto, ter consciência de que, ao andarmos pelas ruas ou em alguma mata, por exemplo, estamos andando sobre a área de uma bacia hidrográfica, pois as águas que escoam nesses locais tendem-se a se direcionar para um rio. É importante também saber que o que separa uma bacia hidrográfica de outra são os divisores de água. Eles são como uma espécie de fronteira, em que, de um lado, escoa a água em direção a um rio e de outro escoa a água em direção a outro rio. Isso ocorre através de uma razão da força da gravidade. As águas correm sempre de um ponto mais alto da superfície em direção aos pontos menores de altitude. Assim, podemos dizer que as localidades que são mais elevadas são os divisores de água, e os pontos menores elevados costumam abrigar o leito dos rios. Então, fica claro que, quando um rio é composto por vários afluentes, podemos dizer que ele é composto por várias bacias hidrográficas. Isso porque cada um dos afluentes que desaguam nesse mesmo rio possui seus próprios divisores de água. Juntas, essas bacias formam outra maior grandeza, constituindo-se as grandes bacias hidrográficas do mundo, como a do rio Amazônia. Em alguns casos, o conjunto das bacias hidrográficas interligadas é chamada de rede hidrográfica, e a qualidade dos rios está relacionada ao grau de conservação de suas respectivas bacias. Isso porque é alimentado, além de suas nascentes e afluentes, pelas águas fluviais, que escorrem sobre a área da bacia em direção ao seu leito. Nesse percurso, essas águas podem levar consigo uma grande quantidade de lixo, que, de certa forma, contribui para o aumento de taxas de poluição em todo o mundo. Além disso, gente, quando a cobertura vegetal da bacia hidrográfica é removida, os rios podem sofrer um processo de sedimentação e erosão. Isso ocorre porque, ao escorrer as águas, lavam o solo, removendo as partículas do solo e de rochas, chamadas de sedimentos. Sem as árvores para conter esse processo, ocorrem fenômenos como a formação de bancos de área, a erosão de suas margens e, em alguns casos mais externos, até a extensão do rio. É algo bem complexo compreender esta dinâmica dos cursos de água e suas bacias hidrográficas, e é extremamente importante para a preservação e manutenção dos recursos hídricos. O Brasil, por suas características morfoclimáticas, possui enorme quantidade de bacias hidrográficas. Entre elas, irei citar algumas. Iniciando pela Bacia Amazônia, que é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, com cerca de 6 milhões de quilômetros, situa-se na região do norte do Brasil, abrangendo ainda outros países da porção noroeste da América do Sul. O seu rio principal é o Amazonas, que nasce no Peru, mas com o nome de Urucaili. Por ser um rio de planície, torna-se excelente para a navegação, inclusive de embarcações pesadas. A Bacia Araguaiá, Tocantins, ocupando uma área de 9,5% do território nacional, situa-se na porção centro-norte do país, formando um vão divisor entre o leste e o oeste do Brasil. Abrange os estados de Goiás e Tocantins,
mangendo os estados do Mato Grosso a leste, Maranhão a sudeste e Pará a leste e noroeste. Possui dois rios principais, que são o Araguaiá e o Tocantins. No rio Tocantins, em função de enorme vazão, foi construída a segunda maior usina hidroelétrica do país, que é a de Tucuruí. Já a Bacia de São Francisco ocupa aproximadamente 7,5% do território brasileiro. Seu rio principal é o São Francisco, que nasce em Minas Gerais e atravessa o semiárido nordestino até desaguar no Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas. É um rio muito famoso no imaginário e na cultura popular, principalmente por causa das canções sertanejas e da MPB. Além da literatura brasileira, o Rio São Francisco, nos últimos anos, vem sendo alvo de debate intenso por causa de projeto de transposição. E por último, irei comentar sobre a Bacia do Paraná. Essa bacia faz parte da Grande Bacia de Platina, que abrange toda a porção sul e sudeste da América Sul. A Bacia do Paraná ocupa uma área de 900.000 quilômetros, permeando os estados do Mato Grosso do Sul, toda a parte leste, Goiás, parte central-sul, Minas Gerais, porção sul, São Paulo e Paraná. O seu principal rio é o Paraná, que nasce na junção dos rios Paraibano e Grande, numa faixa de transição entre os estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Nesta bacia está localizada grande parte do Aquífero Guarani, o maior reservatório de água doce do planeta. Enfim, a gente pode entender, aprender um pouco sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Vamos ver agora o nome de cada uma no mapa, que é o Amazônica, Paraná, Tocantins, Araguaiá, Parnaíba e São Francisco. Até logo! E a nossa atividade prática está na página 20. A primeira questão pergunta o que é uma bacia hidrográfica. Segunda questão, qual é a maior bacia hidrográfica brasileira, ocupando mais da metade de nosso território? Terceira questão, quantas bacias hidrográficas existem no Brasil? Quarta questão, você irá marcar a quarta, quinta e sexta questão, é só para marcar um X. Qual bacia hidrográfica cujo principal rio é totalmente brasileiro? Aí você vai marcar se é a Bacia do Leste, Bacia do Paraná, Bacia do Rio São Francisco ou nenhuma das alternativas. Quinta questão. Qual bacia hidrográfica brasileira onde se encontra dezenas de hidrelétricas que fornecem energia para o centro-sul do país? Bacia do Sudeste, Bacia Amazônica, Bacia do Araguaiá ou nenhuma das alternativas. E a última questão diz o seguinte: os rios Doces e Paraíba do Sul fazem parte de qual bacia hidrográfica? Bacia Araguaiá, Bacia do Leste ou Bacia do Nordeste ou nenhuma das alternativas. Boa atividade!